O Supremo Tribunal Federal considerou hoje improcedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o deputado federal e ex-secretário de Transportes, Alberto Fraga, e o ex-diretor do DFTrans, Paulo Henrique Barreto. Os três foram acusados pelo MP de crime contra a lei de licitações por dispensar o processo para a circulação de 1.000 ônibus em 2007 e por autorizar a atuação de vans piratas. Eles também foram acusados de dispensar licitação para que a empresa Fácil pudesse atuar no controle de bilhetagem automática dos ônibus. No julgamento, os ministros consideraram que a denúncia não era apta porque, para configurar crime contra a lei de licitações, é preciso demonstrar intenção de dano à receita e obtenção de vantagem indevida, o que, para a segunda turma do STF, não ficou configurado conforme a acusação. Com a decisão, o caso será arquivado. Governadores, vice-governadores e representantes de aproximadamente 20 unidades federativas participaram hoje de uma reunião na residência oficial do chefe do executivo aqui do DF, o governador Rodrigo Hollenberg. O objetivo do chamado Fórum Permanente foi alinhar o discurso antes do encontro com o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Em comum, os governadores partilham uma crise econômica generalizada. Cada estado tem como objetivo buscar verbas junto ao governo federal para enfrentar a crise que dificulta até mesmo o pagamento de funcionários. A esperança dos governadores é receber uma fatia ainda maior dos mais de 46 bilhões de reais arrecadados com a repatriação de verbas do exterior. O Supremo Tribunal Federal bloqueou parte do dinheiro até decidir se os estados e o DF têm ou não direito ao recurso. No caso do DF, o governo já anunciou que quase 80% da arrecadação vai para o pagamento da folha. Na última semana, a Casa Civil se reuniu com os sindicatos dos servidores para mostrar a balança financeira do Buriti. O déficit, somente deste ano, ultrapassa a casa dos 400 milhões de reais. A nossa expectativa é que as multas da repatriação sejam distribuídas aos estados pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados, como já foi distribuído o principal da repatriação. A situação dos estados é muito grave. O que nós estamos vendo em estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul é apenas a ponta do iceberg. Na verdade, todos os estados estão precisando de ajuda e daí a necessidade de fazermos esse pacto pela austeridade e pela retomada do crescimento. Porque a retomada do crescimento é que vai resolver definitivamente todos esses problemas. E a reunião dos governadores com o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acontece neste momento no Palácio do Planalto. Eles vão tratar justamente dessa possibilidade de usar os recursos da arrecadação da repatriação para aliviar a crise financeira dos estados. Quem vai explicar melhor é a Juliana Cury, que está aqui ao vivo com a gente. Oi, Juliana, boa noite para você. Já saiu alguma decisão dessa reunião? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Ainda não, eles continuam reunidos no Palácio do Planalto a portas fechadas. São mais de 20 governadores e representantes dos estados, o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E como a gente viu aí na reportagem da Érica Blaney, nem precisa dizer que os governadores precisam de ajuda, né? Eles buscam aí por mais recursos para que possam, pelo menos, cumprir com os compromissos mais pesados agora de fim de ano, como o pagamento do 13º salário dos servidores. A gente viu aí a situação do Distrito Federal, no Rio de Janeiro a coisa também não está fácil, não está boa e hoje, inclusive, o Rio Grande do Sul declarou estado de calamidade financeira. Os problemas são os mesmos, viu, Carol? Queda na arrecadação, aumento de gastos com o pessoal e também os estados precisam manter os serviços básicos para a população. Saúde, educação, segurança, é o mínimo que eles tenham recursos para tudo isso. Então,
o objetivo principal dessa reunião lá no Palácio do Planalto é que o governo consiga proporcionar aí um certo alívio para os governos estaduais, quem sabe uma espécie de pacote de medidas, e entre elas, como você disse, estariam os recursos da nova repatriação. Lembrando que o Congresso Nacional aprovou aí o projeto, chamado projeto de repatriação, e quem tem dinheiro não declarado no exterior passa a ter que declarar, que regularizar a situação e aí pagar uma multa e também imposto, né, relacionado ao imposto de renda. E é justamente nesse recurso que os governadores estão de olho. Na primeira fase, o governo arrecadou 50 bilhões de reais aproximadamente e o Congresso Nacional, especificamente o Senado, deve votar aí nos próximos dias. Hoje já ia começar a discussão dessa nova etapa da reabertura do prazo para repatriação, né, para nova declaração desses recursos no exterior. E aí essa nova repatriação poderia gerar um certo alívio, né? Esses recursos poderiam gerar um certo alívio para os estados. Os governadores estão de olho não só no imposto de renda que essas pessoas que têm dinheiro não declarado no exterior vão ter que pagar, mas também nessa multa. A gente segue acompanhando aí essa reunião, Carol, ainda continua a portas fechadas, mas todos os detalhes, o resultado, vocês acompanham no Jornal da Band a partir das 7h20 da noite na reportagem do Caian Messina. Tá bom, Juliana, obrigada. Só fazer um esclarecimento, agora são 5h09, a gente acaba fazendo essa confusão aí com boa tarde, boa noite, porque o nosso jornal hoje, excepcionalmente, começou às 4h45 por causa dos jogos aí da Liga da Europa, né? E amanhã também, né? E amanhã também. Obrigada, Juliana. Boa tarde para você. Boa tarde. Não sai daí, Band Cidade volta já.